Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No vídeo de hoje, nós vamos estudar um tema extremamente importante dentro da biologia e muito presente nas provas do Enem: o metabolismo energético de carboidratos e lipídios. Esse conteúdo é fundamental para entender como os seres vivos obtêm energia para realizar todas as suas atividades vitais. Para começar, precisamos entender o que significa metabolismo. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem dentro das células. Essas reações permitem que os organismos obtenham energia, construam moléculas, mantenham suas estruturas e realizem funções essenciais como crescimento, movimento, reprodução e manutenção da vida. Dentro do metabolismo, existe uma parte chamada metabolismo energético, que envolve os processos responsáveis pela produção e utilização de energia nas células. Essa energia é utilizada principalmente na forma de uma molécula chamada ATP, que funciona como uma espécie de moeda energética da célula. Os principais nutrientes utilizados pelos seres vivos para gerar energia são os carboidratos e os lipídios. Embora ambos possam fornecer energia, eles apresentam diferenças importantes na forma como são utilizados pelo organismo. Vamos começar analisando os carboidratos. Os carboidratos são considerados a principal fonte de energia imediata para as células. Quando consumimos alimentos ricos em carboidratos, como arroz, pão, massas, frutas e outros alimentos ricos em açúcar ou amido, essas moléculas são digeridas no sistema digestório e transformadas principalmente em glicose. A glicose é um tipo de açúcar simples que pode ser absorvido pelo sangue e transportado até as células. Dentro das células, a glicose passa por uma série de reações químicas que têm como objetivo liberar energia. Esse processo é conhecido como respiração celular. A primeira etapa da respiração celular é chamada de glicólise. Esse processo ocorre no citoplasma das células e consiste na quebra de uma molécula de glicose em moléculas menores chamadas piruvato. Durante essa etapa já ocorre a produção de pequenas quantidades de ATP. Após a glicólise, o piruvato pode seguir diferentes caminhos dependendo da disponibilidade de oxigênio. Quando há oxigênio disponível, ocorre a respiração celular aeróbica, que acontece principalmente nas mitocôndrias. Nesse processo, o piruvato é completamente degradado, liberando dióxido de carbono, água e grandes quantidades de ATP. A respiração aeróbica é extremamente eficiente na produção de energia e é o principal processo utilizado pelas células humanas em condições normais. Por outro lado, quando não há oxigênio suficiente disponível, pode ocorrer a fermentação. Na fermentação, o piruvato é convertido em outras substâncias, como ácido lático ou álcool, dependendo do organismo. Esse processo produz menos energia que a respiração aeróbica, mas permite que as células continuem produzindo ATP em condições de baixa disponibilidade de oxigênio. Um exemplo disso ocorre durante exercícios físicos muito intensos. Quando os músculos utilizam oxigênio em ritmo mais rápido do que o corpo consegue fornecer, ocorre a fermentação lática, resultando na produção de ácido lático. Agora vamos falar sobre os lipídios. Os lipídios, que incluem gorduras e óleos, também podem ser utilizados como fonte de energia, mas geralmente são usados como reserva energética de longo prazo. Isso acontece porque os lipídios armazenam uma quantidade muito maior de energia por molécula quando comparados aos carboidratos. Por isso, muitos organismos utilizam gorduras como forma de armazenar energia para períodos em que o alimento é escasso. Quando o organismo precisa utilizar essas reservas, os lipídios são quebrados em seus componentes básicos. As gorduras, por exemplo, são formadas principalmente por ácidos graxos e glicerol. O glicerol pode entrar em vias metabólicas semelhantes às utilizadas pelos carboidratos, enquanto os ácidos graxos passam por um processo chamado beta-oxidação. Nesse processo, os ácidos graxos são degradados em unidades menores que podem entrar nas etapas da respiração celular dentro das mitocôndrias. A partir dessas reações, ocorre a produção de grandes quantidades de ATP. Por isso, as gorduras são consideradas uma forma muito eficiente de armazenamento energético. No entanto, o uso de lipídios como fonte principal de energia geralmente ocorre em situações específicas, como durante períodos prolongados de jejum,
exercícios físicos de longa duração ou quando as reservas de carboidratos estão reduzidas. Outro ponto importante para entender o metabolismo energético é que o organismo humano mantém um equilíbrio constante entre o uso e o armazenamento de energia. Quando ingerimos mais energia do que o corpo necessita naquele momento, o excesso pode ser convertido em gordura e armazenado no tecido adiposo. Por outro lado, quando a ingestão de energia é menor do que o gasto energético, o organismo passa a mobilizar suas reservas, utilizando primeiro carboidratos armazenados e posteriormente lipídios. Esse equilíbrio energético é fundamental para a manutenção do peso corporal e para o funcionamento adequado do metabolismo. No contexto do Enem, esse conteúdo aparece frequentemente relacionado a temas como alimentação, saúde, obesidade, atividade física, metabolismo e produção de energia nas células. Muitas questões também relacionam o metabolismo energético com processos celulares, como respiração celular, fermentação e funcionamento das mitocôndrias. Por isso, é essencial compreender que os carboidratos são a principal fonte de energia imediata para as células, sendo rapidamente utilizados no metabolismo, enquanto os lipídios funcionam principalmente como reservas energéticas, liberando energia em situações de necessidade prolongada. Entender essa dinâmica ajuda não apenas a resolver questões da prova, mas também a compreender como o corpo humano utiliza os nutrientes para manter todas as funções vitais em funcionamento. Nos próximos conteúdos aqui do canal da Astra Educa Enem, vamos continuar aprofundando os temas fundamentais da biologia que mais aparecem no Enem, sempre com explicações claras, completas e focadas no que realmente importa para a sua aprovação.